Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe, Evangelizadora de Birité, pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, nós vamos ter Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, e depois o versículo 16 a 19. Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, e depois o versículo 16 a 19. Lendo a palavra, nós percebemos que a atuação do Senhor não é a de um juiz que se deve temer. Com efeito, ele tem cuidado de todas as coisas, exprimindo o domínio que não é prepotência do mais forte, mas sim indulgência para com todos, para com os egípcios e para com os cananeus. Deus juiz manifesta bondade segundo o ideal do soberano helenista e romano, e por amor, e o amor pelo homem com a sua disposição para perdoar, e infundindo uma esperança feliz no discípulo que aprende dele a relacionar-se com o próximo. Compreendendo melhor esta palavra, nós percebemos que a onipotência de Deus não se exprimiu na história de Israel e das nações com as quais o povo eleito entrou em contato através da humilhação do mais forte. Pelo contrário, manifestou-se precisamente na indulgência, na paciência e na bondade, na capacidade de esperar a resposta humana, como atesta o seu comportamento para com o faraó do Egito, ao qual enviou as 10 pragas, para com Nínive, quando nós vemos, por exemplo, de Jonas, ou para com os cananeus. Embora esses últimos fossem merecedores de morte, Deus agiu com eles com moderação. O juízo do Senhor é de certo inapelável, mas não arbitrário. A onipotência divina não é exercício de poder à maneira humana, enquanto vexame de quem é mais fraco. Seguindo esse ensinamento, o justo deve ser humano, para com todos, incluindo os cananeus, inimigos históricos de Israel. É o ensinamento que Jesus levou às últimas consequências, entregando-se aos seus algozes. Como resposta a esta palavra, nós vamos ter o Salmo responsorial, o Salmo 85, os versos 5, 6, 9, 10, 15 e 16. E este salmo vai nos mostrar que o Senhor é um Deus bom e indulgente. Como frequentemente Israel experimentou através das quedas e do convite a arrepender-se, Deus manifestou-se paciente e cheio de misericórdia. A experiência histórica do povo encontra o seu cumprimento no Messias Jesus, que manifestou ao ser humano o amor do Pai com a morte na cruz. Já a segunda leitura nós vamos ter Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27. Lendo esta palavra, nós percebemos que o cristão vive na expectativa do cumprimento, unindo ao gemido que sobe de toda a criação, mas não é deixado sozinho. O Espírito é seu auxílio. No difícil confronto com a sua fraqueza, o Espírito geme juntamente com o ser humano com gemidos inefáveis. A sua atividade é inenarrável, transcende toda a linguagem humana, mas dá segurança porque intercede pelo homem fraco, apresentando a Deus a sua aspiração à salvação. Uma intercessão muda, mas segura, porque se encontra em sintonia com a de Jesus Cristo. Compreendendo melhor esta palavra, nós notamos que a reflexão de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, descreve a condição do cristão e da criação inteira no tempo presente, enquanto expectativa do cumprimento da obra começada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O tempo inaugurado pelo acontecimento da Páscoa, no qual nós vivemos, é o tempo da esperança no cumprimento da promessa. Mas nesse tempo, a fé do cristão é também posta à prova pela contradição do já, a salvação já trazida por Cristo, e o ainda não, a vinda definitiva do reino. A experiência do pecado, do mundo, da fraqueza que o homem nota em si mesmo, herança de Adão, torna incerto para ele o que deve pedir ao Senhor. No caminho da libertação a que Jesus convida cada homem, como no novo Êxodo, dispomos todavia de uma ajuda infalível que vem da companhia do Espírito. Não é já a nuvem ou fogo com os quais o Senhor estava presente entre os israelitas em marcha, mas a presença do Espírito em nós, que, com a linguagem do próprio Deus, intercede em nosso favor. Já o Evangelho deste dia é Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43. Escutemos com bastante atenção esta santa palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lendo esta palavra, nós percebemos que Jesus fala mais uma vez em parábolas, confiando o ensino sobre o reino de Deus às imagens simples, tiradas da vida agrícola e familiar. Como aconteceu com a imagem da semente do semeador o domingo passado, a parábola do joio, referida apenas por Mateus, segue-se uma explicação da parte do próprio Jesus. Entre a narração e a explicação da parábola, o evangelista coloca outros dois ensinamentos em forma de parábola e um novo esclarecimento sobre a razão de falar em parábolas. Compreendamos melhor esta palavra. As tentações mais comuns do cristão são a impaciência e o desalento. Então não é esta a altura de ver os frutos da obra salvífica de Deus? Ficamos estupefatos e humilhados ao ver que ainda há joio, erva daninha que destrói a inteira seara semeada por Deus. Na explicação, Jesus afirma que os joios são os filhos do maligno e que quem semeou foi o diabo. Esse é um elemento que devemos ter presente, adiando a seleção para o tempo da ceifa, ou seja, para o juízo final, que é a obra de Deus. A paciência que é convidado o discípulo de Cristo está fundada no poder da semente semeada por Deus, ela que é a mais pequena de todas as sementes e todavia é capaz de se desenvolver para além de todas as expectativas, tornando-se refúgio para muitos, conforme a imagem messiânica de Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 e 23. Para isso concorre a imagem do fermento. O que o qualifica não é a sua consistência atual, mas sim a força transformadora que confere à farinha. O que esta palavra tem a nos dizer em nossa vida? Mateus oferece à sua comunidade e à igreja de sempre e a nós hoje um motivo de reflexão acerca do tempo em que vivemos entre a morte e a ressurreição de Cristo e a expectativa final do reino de Deus. O seu evangelho convida-nos à paciência, à virtude de Abraão, a qual também o apóstolo Paulo e ainda Pedro exortava sempre os cristãos. Mateus ensina a pôr de parte a ideia da comunidade de Cristo como lugares perfeitos que confiam nas suas próprias ideias para desalojar e purificar. Esta atitude dá origem a uma seita,
não já a Igreja de Cristo. A difusão do mal no mundo, as contradições presentes no campo semeado por Jesus Cristo e até no íntimo do próprio fiel, são obras do demônio, que continua a agir contra o ser humano e contra o projeto de Deus. É ilusório pensar em estipar o joio do campo nesse tempo de crescimento. A separação dele do trigo bom acontecerá somente no momento da ceifa final, na hora do juízo, no fim da história. O modelo para viver no tempo da história com esta atitude é-nos oferecido pelo próprio Deus, apresentado no Antigo Testamento como manso, disposto ao perdão, esperando pela conversão do ser humano, conforme vimos na primeira leitura e no Salmo responsorial. Esta visão desencantada do mundo nada tem a ver com a resignação passiva, mas, pelo contrário, está fundada na confiança de que a pequenina semente do reino, semeada na criação e no coração dos fiéis, funciona como fermento, levando a massa do mundo a fermentar em direção ao reino. A Igreja fala por isso de um otimismo cristão que não se deve confundir com o conceito superficial ou ingênuo de um mundo completamente bom, radicado no poder salvífico da morte e ressurreição de Jesus. A atitude do cristão está ligada, por isso, à fortaleza, à resistência a tudo que leva ao desalento, a render-se, orientando-a positivo e benevolamente para o mundo pelo qual o Filho derramou seu sangue. O gemido que deriva dos aspectos dolorosos da vida, conforme vimos na segunda leitura, nos quais dificilmente descortinamos os sinais da redenção, não deve levar à soberba ou entrincheirarmos-nos em posições de seitas. Seitas é todo aquele grupo, todo grupo que acha que a salvação é só deles e se fecha em si mesmo, não convivendo com os demais. Nós não somos seitas, mas antes, na procura dos melhores caminhos para anunciar ainda, obstinadamente ao mundo a boa notícia de Jesus. A esperança do reino futuro, a que todos os homens são convidados, conviveu na companhia do Espírito do Senhor, que geme com o homem e o cosmos, força interior que habilita o diálogo mais puro com Deus, pelas palavras que Jesus, como intercessor, dirige ao Pai. Dá-nos coragem saber por São Paulo que a difícil confrontação com o mundo, ainda cheio de joio, não é colocada como pesado fardo sobre os nossos ombros, marcados como estamos pela fraqueza e pela caducidade. É este o motivo mais profundo e verdadeiro que nos habilita a olhar com otimismo para um mundo manchado pelo pecado. A semente mortal e eficaz da Páscoa de Jesus, que celebramos na Páscoa dominical, e a força do Espírito que nos foi concedida pelo batismo, fazem-nos cantar confiantes com o salmista: todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor, e glorificar o vosso nome, porque vós sois grande e operais maravilhas. Então peçamos ao Senhor, nesse domingo, nesse 16º domingo do tempo comum, a graça de cultivarmos esse otimismo cristão e percebemos que o reino de Deus já foi plantado pela morte e ressurreição de Cristo em nosso mundo e nossa história, e que um dia ele terá sua plenitude. E até lá, que nós possamos ser pacientes e persistir na prática do bem. Oremos. Ampare-nos sempre, ó Pai, a força e a paciência do vosso amor. Frutifique em nós a vossa palavra, semente fermento da Igreja, para que se reanime a esperança de ver crescer a nova humanidade, que o Senhor, no seu regresso, fará resplandecer como o sol no vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe Evangelizadora de Birité e a você, querido internauta, pela sua audiência, através das redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, YouTube e Facebook. Até o nosso próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.